o deputado delegado Zuco, ele que é do Republicanos, e o assunto de hoje, da conversa de hoje, é que a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Estiagem foi aprovada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Muito bom dia, deputado. Agradeço mais uma vez a tua atenção e a disponibilidade aqui com a Rádio ABC. Tudo bem? Tudo bem, Wesley. Prazer enorme estar mais uma vez falando com a minha comunidade de Novo Hamburgo e toda a região do Vale dos Sinos e todo o alcance que tem a nossa Rádio ABC, FM agora, há um bom tempo já, com alcance no estado todo. E nós trazemos aqui da Assembleia, diretamente da Assembleia, essa pauta, que é a questão da estiagem. Nós tivemos 3 anos seguidos de estiagem no Rio Grande do Sul, com prejuízos imensos aos agricultores e os pecuaristas. Depois nós tivemos as enchentes do ano passado e o produtor rural, aquela pessoa que está lá no campo, que está lá criando seu gado, que está lá plantando a sua lavoura, está enfrentando enormes dificuldades financeiras porque já se avizinha uma nova grande estiagem. Isso nos preocupa muito, porque esses produtores contraíram dívidas, essas dívidas não foram pagas e o projeto dessa frente parlamentar é justamente isso, procurar o governo do estado, o governo federal, os bancos e conseguirmos novas linhas de financiamento para esses produtores e também a suspensão do pagamento dos débitos já contraídos. O agro, mais uma vez, pede socorro ao Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de 30% do PIB do Rio Grande do Sul vem do agronegócio. Nós estamos falando em quase 1 milhão de pessoas que lidam diretamente no campo, a agricultura familiar, o grande produtor rural também. Quase 1 milhão de gaúchos estão lá plantando, produzindo riqueza para o nosso estado e precisam do socorro da sociedade. E os deputados, de forma quase que unânime aqui na Assembleia, assinaram a instalação da Frente Parlamentar e nós vamos começar a circular pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, levando socorro para essas pessoas, buscando soluções, principalmente com a securitização das lavouras, das plantações que serão ainda plantadas e as que estão para ser colhidas também. A safra da soja já está, boa parte dela plantada e já sofrendo com a seca. Então, a nossa missão é essa, além de cuidar das demais áreas da nossa região do Vale dos Sinos, também preocupados com o produtor rural, até porque nós temos aí na volta de Novo Hamburgo, tem ali a Lomba do Pinheiro, nós temos outras áreas de São Leopoldo também, em que há produtores rurais que também estão sofrendo. Além do Vale dos Sinos todo, como um todo, o Vale Paraíba também tem muito pequeno agricultor, pequeno pecuarista que está sofrendo, e é para isso que nós estamos aqui na Assembleia, para defender o nosso povo, a nossa gente, e eu especialmente, a nossa região do Vale dos Sinos, a minha querida Novo Hamburgo, que não é a minha cidade natal, não foi em Novo Hamburgo que eu nasci, mas é a cidade que eu escolhi para morar, para viver e fazer a minha carreira agora dentro da política e anteriormente como delegado de polícia. Até porque, né, deputado, essas informações, ano passado ainda a gente teve, né, a questão da enchente, né, que trouxe um expoente na questão da chuva, mas no verão, ano após ano, continua, né, esse debate da seca, da estiagem, né, do trabalho maior, das perdas que os agricultores têm, o quanto que isso é debatido por vocês, o quanto que isso traz preocupação para que não sejam soluções paliativas, digamos assim, e possam no futuro os produtores não sofrerem tanto, digamos assim, com a estiagem, deputado. Nós aprovamos aqui na Assembleia, no ano de 2023, no meu primeiro ano, a Lei da Irrigação, de minha autoria, aprovada de forma unânime aqui nas comissões e depois no plenário da Assembleia Legislativa, aprovada a Lei da Irrigação, de autoria do deputado delegado. O que prevê essa lei? A captação de água, mesmo que em área de preservação ambiental, para fins de barragens e açudes. Se nós tivéssemos construído barragens, açudes, grandes comportas, grandes sistemas de reservatórios de água, nós não teríamos tido as enchentes nas cidades. Eu estou muito preocupado, Wesley, porque o Estado não fez os deveres de casa. Não existe um único rio que tenha sido desassoreado até hoje. Assoreamento dos rios, muito importante. Temos que tirar os entulhos que estão nos rios, os galhos, as pedras, a areia que está ali, porque senão vai chover, e vai chover todo ano, pessoal. Ou alguém pensa que vai passar um ano que não vai ter chuva. Os rios estão cheios de sujeira. Vão alagar novamente as ruas e as cidades. Pessoas serão prejudicadas, perderão seus bens e até mesmo muitas podem vir a morrer também. Nós vamos ter agora no mês de abril provavelmente chuvas intensas e não foi feito a parte do Estado. O Estado não fez sua parte, a União não fez sua parte e a eles que cabem fazer esses desassoreamentos dos rios, é atribuição deles.
E os municípios também. Nós vamos cobrar firmes e fortes. O nosso prefeito Fink em Novo Hamburgo, nosso prefeito Eliomar em São Leopoldo, são nossos parceiros, nós participamos da campanha, mas nós vamos fazer a cobrança também. É claro que é o início de um mandato, tem muita coisa pela frente, mas nós temos que desassorear os rios, nós temos que reconstruir os diques, para que a população não sofra novamente com os enchentes. E a lei da irrigação tem que ser aplicada, que a gente consiga fazer. Agora o governador foi para a Holanda com uma comitiva para estudar como a Holanda fez. Gente, faz um ano isso, que houve enchente. Deu tempo para o governador ter ido anteriormente lá para conhecer o sistema e já ter instalado aqui no Rio Grande do Sul. Agora estamos ainda na fase de contratação das empresas que vão desassorear os rios. Nós temos que fazer o reservatório dessas águas que vão cair. Até porque, pessoal, a solução é essa. Reservar água para quando nós tivermos períodos de seca, como está acontecendo agora. Tivemos 3 anos de seca no Rio Grande do Sul. E a lei tem que ser executada. É isso que eu estou cobrando do governo do Estado. A lei já existe, já foi sancionada pelo próprio governador e a Secretaria do Meio Ambiente, a FEPAM também, tem que regulamentar essa lei para que o agricultor, o pecuarista, aquele que está lá no campo, possa fazer o seu açude, a sua barragem, se for o caso, para reservar essa água que vai cair e depois usar no período de estiagem. É simples, mas tem que fazer, tem que ter boa vontade. É isso que nós estamos cobrando do governo aqui na Assembleia. Sabe, deputado, que tu, nessa resposta, tu mais ou menos já falou um pouco, e quero que o senhor até amplie um pouquinho mais, justamente sobre a minha próxima pergunta que eu queria levar para o senhor, que é justamente de, se a gente tem meses com muita chuva e outros sem nada, qual o mecanismo que pode ser feito justamente para armazenar água, vamos dizer assim, né? Ou pelo menos conter, né, essa água que cai, né, com chuvas muito abundantes para ser usada em outros momentos. Eu lembro, sinceramente, viu, deputado, não lembro se foi o senhor ou algum outro deputado que conversou conosco aqui já há 1 ou 2 anos, de justamente buscar em outros países, como no Oriente Médio, por exemplo, que não chove o ano inteiro, lá chove pouquíssimo. Mas não tem problemas, claro que não tem também uma agricultura tão forte como aqui, mas não tem tantos problemas com seca ou algo do tipo, eles conseguem trabalhar muito bem isso. E como é que a Assembleia, como é que o senhor está pensando justamente nessa questão e o que dá para fazer com barragens, com açudes, como o senhor citou anteriormente? A nossa lei aprovada aqui, já sancionada pelo governador, ela fala disso, justamente disso. O que o governador está indo lá na Holanda verificar e eu posso adiantar até o que ele vai trazer de lá. A Holanda fez projetos de infraestrutura muito grandes. Quando chove ou quando o mar avança, eles direcionam essa água para grandes comportas, cisternas, barragens que vão receber essa água e ela vai ficar armazenada, ela não vai invadir as cidades. É isso. Vai chover muito no Rio Grande do Sul em abril, se Deus quiser, vai chover com frequência. Talvez algumas pancadas de chuva como nós tivemos agora em Novo Hamburgo, ontem e ontem também, que essa água que está caindo do céu, que ela esteja direcionada para um local onde ela vai ficar armazenada. E no período de seca, essa água vai ser utilizada para a agricultura e pecuária. É simples, não precisamos inventar a roda, é só executar a lei que já existe no Estado, é sancionada pelo governador, basta a Secretaria do Meio Ambiente e a FEPAM pararem com essa histeria do meio ambiente, de dizer que nunca houve enchente, que os eventos climáticos são novos e nunca ocorreram. Em 1941 nós tivemos uma grande enchente igualzinha a essa. Morreram centenas de gaúchos também. Essa que nós tivemos em 2024 aconteceu em 41. Só que na época, por óbvio, nós não tínhamos os veículos de comunicação, a cobertura das enchentes foi muito maior em 24, e nós vamos repetir isso, é sistêmico. Em 1910, nós tivemos as temperaturas mais quentes do Brasil na história. Estão se comparando com as de hoje, ou seja, mais de 100 anos depois, um período de seca, isso faz parte da natureza, grandes períodos de chuva. É óbvio que a poluição causada pelos países, os maiores países, Estados Unidos e a China, ela prejudica o meio ambiente no mundo todo. Isso tem um efeito claro, sistêmico, mas a enchente, a chuva e a seca são coisas que vão acontecer no Rio Grande do Sul nos próximos anos pela frente, e nós temos que armazenar essa água e usar ela de forma adequada, protegendo as cidades. Se a água for para essas cisternas, para essas barragens, ela não vai invadir as casas, as ruas que estão todas asfaltadas, algumas não, que a nossa Santo Afonso aí em Novo Hamburgo, o Rio dos Sinos ali em São Leopoldo, ali nós temos um rio que divide os 2 municípios e obviamente nós teremos períodos de enchentes, como foi historicamente aconteceu, e períodos de seca. Agora tem que limpar o rio, tem que tirar aquela terra que está lá, tem que fazer o desassoreamento. Já faz um ano que aconteceu, e não limparam os rios.
Se chover em abril, nós vamos ter novas enchentes. Nós tivemos exemplo, como eu falei ontem, né, pouquinho de chuva já tinha vários bairros alagados na nossa Novo Hamburgo, o que nos causa muita preocupação. Hoje pela manhã tivemos congestionamento da BR-116, que tinha água na pista, ainda por conta, né, da chuva de ontem no trecho aí onde receberam obras em Novo Hamburgo. Deputado, até já encaminhando o encerramento dessa nossa conversa, agradecendo a tua atenção de sempre aqui com o Grupo Sinos, com a Rádio ABC, e espaço aberto, se você quiser trazer aí algum outro assunto aí que está em atividade aí na Assembleia Legislativa, fica à disposição o espaço e desde já agradecendo a tua atenção. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com a nossa população, da nossa região. Nós estamos aqui trabalhando firmes e fortes, várias leis aprovadas, inclusive a do setor coreiro calçadista, que permite ao governador, por decreto, baixar as taxas e os impostos sobre o setor calçadista, que é da nossa região. A Assembleia está trabalhando, o povo está preocupado. Me preocupa muito a educação, Wesley. A educação é a base de tudo e todo mundo fala sobre isso. Quase foram suspensas as aulas da rede pública estadual. Por pouco não suspenderam. Nossas crianças estão em escolas sem ventilador, sem ar-condicionado, passando calor, dificuldade. Quem é que quer estudar numa sala de aula? Qual jovem que vai querer uma sala de aula completamente tomada pelo mormaço, pelo calor intenso? Ao longo dos anos não foram feitos investimentos na área da educação. E não é só desse governo, hein? Governos anteriores também. Não é concebível que uma escola, que uma sala de aula da rede pública não tenha um ventilador no teto, ou quem sabe um ar-condicionado para poder refrigerar no verão e aquecer no inverno, pelo amor de Deus. Aí dizem que algumas escolas não têm a rede elétrica capacitada para receber a instalação de ar-condicionado. Se a escola tem uma rede elétrica que não é capaz de receber um ar-condicionado, é porque essa rede é falha. E se essa rede de energia é falha, as crianças estão correndo risco nessa escola. Então vamos parar de dizer que se investe em segurança, em educação, quando não se investe. E não é só esse governo aí. Governos anteriores também. E os municípios também têm que dar o exemplo. Nossos municípios têm que dar o exemplo. Suspender a aula por causa de calor é inconcebível. As crianças têm que estar em lugares adequados para poder aprender. Outro detalhe é essa ideia do governo do estado agora de que até 4 matérias não reprovam mais. Qual o incentivo que nós vamos dar para os nossos jovens? Dizer que tanto faz se ele estuda ou não, ele vai ser aprovado. Nós temos que dar responsabilidade para nossas crianças e nossos adolescentes, para que eles saibam que a dedicação, que o esforço deles será recompensado, eles passarão de ano, porque nós estamos preparando os jovens para o futuro. Agora, jovens que não podem sequer rodar na escola e que tenha uma frequência menor do que 75%, aí não dá. Né? Hoje em dia, o jovem tem que ir 3 de cada 4 dias ele tem que ir para aula. 25% de falta é permitida. Isso dá 4 a 5 aulas por mês que ele não vai, e o Estado faz de conta que está tudo bem, que ele aprendeu. Ele não aprendeu. O aluno tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se esforçar e saber que isso vai fazer diferença no futuro dele, que é o futuro do nosso Rio Grande também. Muito obrigado, desculpa ter me estendido nesse assunto. Um abraço ao nosso Brito, que é o homem que mais entende de carnaval no Rio Grande do Sul, e ele está no lugar certo. Está no paraíso lá, viu, deputado? Paraíso dele. Grande abraço a todos. Abraço, agradeço ao deputado delegado Zuco, do Republicanos, conversando conosco